A reforma tributária, ela muda toda a perspectiva que nós tínhamos até então sobre o sistema tributário brasileiro. Hoje, muitos especialistas, seja você advogado tributário, seja você contador, porque eu sou especialista em ICMS, eu sou especialista em ISS, eu sou especialista em PIS e COFINS, isso tudo vai acabar, estão sendo constituídas novas legislações, novos documentos, novas normas para estabelecer a reforma tributária. Então a reforma tributária, ela muda toda a lógica do jogo que nós hoje estamos enfrentando. E hoje eu vou falar sobre as principais mudanças que essa reforma tributária ela está produzindo. A primeira mudança é uma mudança de mentalidade tanto do empresário como aí do seu suporte, seja do seu advogado, do seu contador. Terá que ter uma mudança de mentalidade para entender que tudo aquilo que nós tínhamos, tudo aquilo que era concebido, já não existe mais. A partir de agora é concebida uma nova estrutura. Por exemplo, o princípio da neutralidade, que a reforma tributária traz, o princípio da não cumulatividade, que também a reforma traz, o IS, que é o imposto seletivo, o IVA dual, o IBS, o CBS, o crédito somente nos pagamentos e quando as empresas fornecedoras tiverem pago aquele imposto, o crédito somente no mês da sua competência. Então, toda a lógica do jogo ela muda. E agora a gente precisa entender esses movimentos e entender também que a nossa ótica, a forma com que a gente se relaciona, tanto com os nossos clientes fornecedores, como com o governo, ela também será alterada. Então, a primeira mudança é uma mudança de perspectiva, de olhar e de mentalidade. A segunda mudança brutal é sobre o crédito e apropriação de crédito. Toda movimentação agora na reforma tributária, eu só vou poder apropriar crédito se a empresa pela qual me forneceu aquela mercadoria tiver pago o devido crédito. E hoje a lógica que nós temos é qual? Eu aproprio o crédito naquele mês, faço minha apuração no mês subsequente. Agora não. Se o fato gerador se deu no mês de março, no mês de março houve a venda, houve a prestação de serviço, a empresa só pagou imposto no mês de abril, eu só vou poder apropriar esse crédito no mês de abril, porque é somente quando houve o pagamento daquele imposto. Então muda essa lógica, que antes eu não me preocupava se o meu fornecedor ele estava pagando imposto ou não, e também não me preocupava de quando houve o fato gerar, quando houve o pagamento desse imposto. Agora é sempre quando houve o pagamento desse imposto para poder fazer a devida apropriação desse crédito. Uma outra mudança é o princípio da neutralidade. Então o que isso significa? Antigamente nós tínhamos aí uma guerra fiscal, então muitas empresas elas iam para determinado município, iam para determinado estado para ter uma alíquota diferenciada, uma alíquota mais benéfica, porque via de regra a tributação da empresa se dá no local onde a empresa está sediada. É claro que a lei complementar 116, lá no artigo 3º, ela estabelece algumas excepcionalidades, algumas exceções, onde o imposto será tributado no local da prestação de serviço. Mas, via de regra, o imposto sempre é recolhido para o local onde a empresa está sediada. Então, com isso, gerava muitas alterações, planejamentos tributários. Vamos trocar de tal município, colocar em tal município para a alíquota ser reduzida, vamos mudar de estado. Às vezes, muitos empresários mudavam toda uma operação de um estado para outro por conta de uma tributação. Agora, isso acaba porque a reforma tributária traz o princípio da neutralidade. O que seria esse princípio? O imposto será tributado sempre onde houve a prestação de serviço. Então não importa se eu estou em Joinville, Belo Horizonte, São Paulo, se eu prestei o serviço na Bahia, aquele imposto será recolhido para a Bahia. Então, de fato, onde houve a prestação de serviço. A quarta mudança, que é incrível, é uma norma una. Hoje no Brasil nós temos milhares de legislações que a Receita Federal, Estado, Prefeitura, todas disponibilizam para os seus contribuintes. Isso vira um manicômio tributário. Então, hoje, para cada 5 contadores brasileiros, você precisa de um contador americano, porque a legislação tributária, o regime tributário, a forma do sistema tributário brasileiro, ele é programado para dar errado. Pensa esse tanto de legislação, quem que dá conta desse tanto de legislação? Então, o judiciário fica sobrecarregado, os contadores ficam sobrecarregados, vira uma bagunça. E agora nós teremos uma legislação única para o país todo. Então, o governo disse que agora teremos uma legislação. Essa legislação abarcará todo o sistema tributário e nessa legislação nós teremos todas as decisões, benefícios e implementações do sistema tributário nacional.
Se isso acontecer também, vai ser um baita avanço, porque principalmente hoje contadores, advogados, eles ficam o tempo inteiro interpretando norma da prefeitura, do estado, do município ali, da Receita Federal, o tempo inteiro nesse caos. E agora, com uma legislação única, vai ser possível ter uma segurança jurídica maior no país. A quinta mudança, sem incentivos. Então, sem essa modalidade que hoje nós temos de, não, cada município vai ter as suas particularidades, vai gerar os seus próprios incentivos. Tudo que for incentivo, redução de base de cálculo, estará nessa norma única, mas os seus respectivos municípios, estados e o Distrito Federal não terão competência para ficar concedendo benefícios fiscais como hoje nós temos. Muitas empresas fazem esse movimento de mudança, alteração, simplesmente por conta, às vezes, de um benefício fiscal, e com a reforma tributária isso vai acabar. Então, toda movimentação, toda redução de base de cálculo, toda alteração específica sobre alguma atividade constará nessa legislação única. E, por fim, o imposto por fora. Então, hoje, nós temos aí sempre o imposto por dentro, até a tese do século. Então, tem o ICMS na base de cálculo da PIS e da COFINS, o ISS na base de cálculo da PIS e da COFINS. Por quê? Os impostos hoje que nós pagamos é o imposto por dentro. Agora, na reforma tributária, isso acaba. Então, eu sempre terei ali o valor do produto. Então, o produto custou R$ 8,00 e R$ 2,00 serão de impostos. Tem até uma modalidade do split payment, que será uma modalidade que o governo disponibilizará para que no ato do pagamento, quando eu pagar aquela mercadoria, eu já pago R$ 8,00 vai para a empresa e R$ 2,00 automaticamente já vai para o governo. Então, muda a lógica. Agora o contribuinte também vai conseguir verificar ali na gôndola das mercadorias qual o valor da mercadoria, qual o valor do imposto que ela vai estar pagando. Hoje, em muitos países acontece dessa forma. E o governo e o Brasil têm caminhado nessa toada também para ter esse imposto por fora. Então, eu sempre comento que a reforma tributária muda toda a forma com que nós até hoje nos relacionamos com o sistema tributário nacional. Você, empresário, contador, advogado, que ainda ficar naquele, porque era assim, vai ficar para trás, porque o mundo está em movimento, o sistema tributário brasileiro tem sofrido uma mudança gigantesca e você precisa estar atento a todas essas mudanças, principalmente essas 6 mudanças que eu trouxe no vídeo de hoje. Fechado? Mas se ficou alguma dúvida, algum questionamento, entre em contato conosco. Nós temos aqui um time de profissionais e vamos poder te auxiliar em todo esse processo. Valeu, até quinta-feira que vem.